Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Gostaria de dizer que nós estamos aqui muito felizes para aprendermos junto com os irmãos a nossa primeira aula do quarto trimestre de 2020. Esse trimestre nós teremos 13 lições, cujo título geral é A História da Igreja. E dentre esses títulos, o comentarista ele pegou 13 temas. O tema de hoje é Como surgiu a igreja. Mas estudaremos mais 12 temas além desse. O tema 2, a expansão da igreja. A igreja perseguida é o 3. O 4, defensores da fé. 5, a paganização do cristianismo. 6, os pré-reformadores. 7, a reforma protestante. 8, o avivamento wesleyano. O 9, os dois grandes despertamentos. O 10, os primeiros passos do Evangelho no Brasil. O 11, o início do movimento pentecostal. O 12, o avivamento da Rua Azusa. E o 13, as igrejas hoje. Mas antes de nós começarmos a nossa aula propriamente dita, eu gostaria de convidar os irmãos para nós fazermos uma oração. Eu aqui, vocês aí. Soberano Deus, Pai eterno, o único e verdadeiro Deus, Senhor das nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença para aprendermos mais de Ti. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que todo impedimento para que essa lição seja ministrada, para que nós venhamos perder o foco daquilo que o Senhor quer falar conosco essa manhã, seja repreendida em nome de Jesus. Pai, abençoa os adolescentes que vão estudar essa lição, abençoa as demais pessoas que, independente da idade, Pai, o Teu Espírito Santo vai direcionar para que elas venham aprender, Pai, sobre o surgimento da Tua igreja. Senhor, fala conosco, que não seja eu a falar, mas sim toda palavra que sair da minha boca seja direcionada pelo Teu Espírito Santo. Desejamos te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria também de agradecer pela oportunidade ao pastor Douglas, nosso pastor presidente da DMDF Brasília, ao pastor Carlos Júnior, nosso superintendente da igreja, da Escola Bíblica Dominical, à missionária de lei, nossa pedagoga e coordenadora da EBD. O nosso texto, ao qual essa lição está alicerçada, se encontra em Atos 2, de 1 a 4 e Atos 4, de 37 a 47, que nós vamos fazer a leitura. Acompanhem com a vossa Bíblia. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como se fosse de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia falasse. Atos 2, 37 e 47. Ouvindo essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? E respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é promessa, para os vossos filhos e para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus testemunha e exortava-os, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, e à medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam em união no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando. Amém? Veja que é maravilhoso. Quando nós permitimos a ação do Espírito Santo na nossa vida, esse dia do Pentecostes foi isso.
O Espírito Santo agiu na vida daquelas 120 pessoas, melhor dizendo. E foi muito especial. Por quê? Porque cada uma recebeu aquela ação do Espírito Santo sobre si. E algo mais especial que aconteceu também foi o seguinte, que aquelas pessoas realmente foram tocadas pelo Espírito Santo. Tanto é que elas questionaram a Pedro o que elas faziam. Elas queriam ter uma mudança de vida naquele momento. E Deus quer falar comigo e com você, cara adolescente, e aos demais que vão assistir esse vídeo, essa teleaula. Quando nós permitimos a ação do Espírito Santo sobre nossa vida, nós sentimos aquele desejo de que haja uma mudança, sentimos aquele desejo de mudar. E hoje nós não vamos aprender somente sobre o surgimento da igreja, nós vamos aprender aquilo que Deus quer que nós venhamos fazer até a volta do Senhor Jesus, quando Ele voltar para buscar essa igreja, para que nós possamos viver nessa terra, como igreja viva do Senhor, agindo conforme os parâmetros que Deus colocou lá na igreja primitiva, mas que são tão atuais para os dias de hoje. Vamos começar a nossa lição então. O nosso destaque desse texto bíblico se encontra em Atos 2, 42 e 43, é o seguinte: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Aqui tem algo muito especial. Toda a palavra de Deus é especial, mas tem algumas coisas que nos saltam os olhos nesse texto, é muito especial. Todos viviam em amor. Quando verdadeiramente nós nos permitimos a ação do Espírito Santo na nossa vida, nós deixamos de ser eu e nos tornamos verdadeiramente nós, a igreja do Senhor, cujo cabeça é Jesus. E nós sentimos felizes. E essa felicidade nos contagia. Essa união nos faz com que o Espírito Santo venha verdadeiramente agir no meio de nós. Pode ver que o Espírito Santo ele agia através dos apóstolos. E por que muitas vezes não acontece no dia de hoje? Vocês podem estar se perguntando, sabe por quê? O Espírito Santo é o mesmo, Deus é o mesmo. Ontem, hoje, para sempre será. Mas acontece o seguinte, que muitas vezes nós queremos idolatrar aqueles que são usados por Deus. E nós não damos adoração ao Senhor por Ele ter usado um pecador como eu e você para muitas vezes fazer um milagre na igreja, ser instrumento na mão do Espírito Santo. É por isso que muitas vezes não acontece. Mas Deus vai nos dar os parâmetros através dessa lição para nós entendermos como Ele quer que nós vivamos a igreja, obedecendo, orando, jejuando, estudando sua palavra, para que Ele possa permitir que seu Espírito Santo tenha liberdade para agir na nossa vida e através dela. Os objetivos dessa lição são o seguinte: descrever o início da igreja como narra o livro de Atos dos Apóstolos, ressaltar que a igreja nasceu sobre o poder do Espírito Santo e sobre este poder se desenvolveu, destacar as características que marcaram a igreja primitiva. Mas não é só isso. Deus, Ele é maravilhoso. Ele nos deu muito mais do que somente esses objetivos, e vocês vão perceber durante essa lição. Nossa introdução. A história da igreja começou na primavera do ano 30 depois de Cristo, durante uma das 3 principais celebrações judaicas, a festa do Pentecostes. Diz a Bíblia que no dia do Pentecostes havia quase 120 discípulos de Jesus no cenáculo, Atos 1:15, buscando a Deus com oração intercalada por louvores, Atos 1:13 e 14, Lucas 24 e 53. Aqui o Senhor continua nos mostrando como Ele quer que a sua igreja haja nos dias atuais, unidas, buscando ao Senhor e também louvando ao Senhor. É muito especial. Essa lição é a lição, se você conseguir entender, peça para o Espírito Santo lhes dar a dimensão espiritual dessa lição. Essa lição é muito especial. Se você pedir para o Espírito Santo lhe dar a dimensão espiritual dessa lição, você vai ver coisas maravilhosas que Deus vai fazer através dessa lição na sua vida e na minha vida também. O primeiro tópico, dos 5 tópicos que nós vamos desenvolver nessa lição: o marco inicial da igreja. O evento que deu início à igreja aconteceu 50 dias após a ressurreição de Jesus e 10 dias depois dele subir aos céus.
Esse evento foi previsto e prometido por Jesus, que ordenou a seus discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder. Lucas 24, 49. Esse poder é o que Jesus chamou também de a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e que tornou os discípulos de Cristo testemunhas poderosas da mensagem do Evangelho. Atos 1, 8, 4, 31. Essa virtude ou dom do Espírito Santo também é chamada de batismo no Espírito Santo. Mateus 3, 11. A igreja, portanto, nasceu debaixo da unção do poder do Espírito Santo. Aqui tem algo muito especial. A igreja, portanto, nasceu debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. Muitas pessoas podem estar dizendo para você, adolescente, pode dizer para você, a igreja foi criada por homens, eu não acredito nessa igreja. A igreja não foi criada por homens. A igreja foi criada pela ação do Espírito Santo na vida dos homens e através dos homens. Deus não precisava nem de mim nem de você para a expansão da sua igreja, mas Ele nos usou como instrumento nas mãos do seu Espírito Santo para que a igreja surgisse e para que através de nós, cheios do Espírito Santo, cheios de poder do Espírito Santo, pudéssemos dar início a algo tão especial para que seu evangelho pudesse ser conhecido nos quatro cantos da terra. Aí você pode estar pensando, mas eu sou tão jovem, sou adolescente, ou eu não sou presbítero, não sou diácono, não sou evangelista, não sou pastor, não sou nada, eu sou apenas um membro da igreja. Você não é nada. Você não precisa de títulos para fazer a obra do Senhor. Deus chama homens e mulheres e lhes dá autoridade e poder, nos dá títulos, uns para pastores, outros para presbíteros, e assim vai. O texto nos fala, sim, é necessário, mas Deus nos chama a todos para fazer o ID do Senhor Jesus. Independente da idade, você pode fazer o ID do Senhor Jesus. Basta você permitir que o Espírito Santo age na sua vida. Não esqueça, naquele momento do Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo agiu através da vida deles, na vida deles. Mas eu e você, nós somos templo do Espírito Santo, também lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então você é a igreja do Senhor na terra, no tempo atual. E Deus quer usar você para a expansão do seu reino. Nosso tópico 2 é o seguinte: ela nasceu em Jerusalém e seus primeiros anos de atividade se deram apenas naquela cidade. A igreja nasceu em Jerusalém. Sua primeira sede da reunião era o cenáculo e o pórtico de Salomão, no templo de Jerusalém, antes de ser destruído. Sua destruição ocorreu em 70 depois de Cristo, e dos cristãos serem impedidos de cultuar ali. Depois os cristãos passaram a se reunir em suas próprias casas, devido à perseguição. Atos 1:13, 3:1, 5:12 e 12:2. As atividades da igreja em seus primeiros dias se resumiram à cidade de Jerusalém e arredores. Aqui Deus nos dá algo muito especial para nós pensarmos no dia de hoje. Nós temos liberdade para fazer a diferença. Nós temos liberdade para cultuar. Nós temos liberdade para fazer o ID do Senhor Jesus. Eles, mesmo perseguidos, eles não deixavam de estar reunidos para clamar e adorar ao Deus. E eu queria que vocês guardassem no coração de vocês o seguinte: a nossa adoração, o nosso clamor a Deus independe do espaço físico. Independe se eu tenho condições de estar na minha igreja em determinado momento ou não. Independente do impedimento que você esteja para estar na sua igreja em determinado momento, não existe impedimento nenhum para que você possa, aonde você estiver, consagrar aquele lugar e adorar a Deus e louvar a Deus. Você pode ter um impedimento físico para estar na sua igreja, mas não há impedimento físico para você estar em comunhão e na presença de Deus, a não ser o pecado não confessado e quando não há arrependimento. Tá bom? Vamos prosseguir. Nosso tópico 3.
Os primeiros membros da igreja primitiva eram todos judeus. Existia naquela época 3 tipos de judeus: os judeus hebreus, os judeus helenistas e os judeus prosélitos. Nós vamos ver cada um. Judeus hebreus é aqueles que pertenciam à verdadeira etnia israelita. Aqueles que pertenciam, ou melhor, que falavam a língua hebraica. Naquela época já era um tanto diferente do hebraico falado no Antigo Testamento. Nessa época já se falava o dialeto chamado aramaico ou sírio-caldaico. Era um hebraico um pouco modificado. Judeus helenistas eram a maioria. São descendentes de judeus que foram dispersos depois da primeira destruição de Jerusalém, séculos antes de Cristo. Muitos dos judeus helenistas, inclusive, não moravam em Jerusalém ou na Judéia, mas em nações estrangeiras. Na cidade onde residiam, para manter a sua tradição, haviam criado sinagogas, e isso é, salões próprios de culto. E aqui, mais uma vez, eu volto. Eles não estavam na cidade deles, mas isso não impedia que eles criassem um local para adorar a Deus, um local para buscar a Deus. Então você adolescente, não é por causa de uma pandemia, não é por causa de determinadas situações que você pode estar passando na sua vida. Deus, através do surgimento da sua igreja, Ele nos dá lições, através desse estudo abençoado, de como nós adorarmos a Deus, de como nós cultuarmos a Deus, de como nós buscarmos a Deus, mesmo muitas vezes estamos em situações diferentes daquelas que nós podemos, como seres humanos, achar que são ideais. Também existiu os judeus prosélitos. Eram aqueles que não eram judeus de nascimento, mas que eram considerados judeus por haverem renunciado ao paganismo, aceitando a lei judaica e entrando oficialmente na igreja judaica e se submetendo ao rito da circuncisão. Eram a maioria. Alguns deles aceitaram a Cristo também no início da igreja. Vocês já perceberam? Eram 3 tipos de judeus, cada um com uma característica diferente. Mas quando buscaram a Deus, estavam no lugar certo, na hora certa, com certeza, dirigidos pelo Espírito Santo, que usava naquele momento homens e mulheres dispostos a ser instrumentos de Deus. É isso que Deus está nos mostrando nessa lição. Deus não precisa usar homens, mas pelo seu amor, pelo imensurável amor que Ele tem, Ele nos dá a oportunidade de ser instrumento na mão deles para fazer a diferença. Olha que coisa maravilhosa. Independente da sua idade, independente de onde você está, se você é um filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, através dessa lição de hoje, Deus está lhe dando o parâmetro para você viver como igreja até a volta do Senhor Jesus. É muito especial. Somente um Deus, com amor imensurável, se preocuparia com isso. Não somente comigo e com você, sendo reconciliado com Deus através do sacrifício imerecido de Jesus, mas também nos fez entender, através do surgimento da sua igreja, da ação do seu Espírito Santo, rogado por Deus, para que nós não ficássemos aqui só, para que viesse o outro Consolador, através da ação do Consolador rogado pelo Jesus, para que eu e você pudéssemos viver verdadeiramente como igreja. E através da lição de hoje, Ele nos dá os parâmetros de como viver verdadeiramente como igreja até a volta do Senhor Jesus. Nosso tópico 4, poder de Deus, comunhão, amor, unidade e doutrina. Aqui nós temos os tópicos que o Senhor coloca através de Atos 2, 42 e 47. Presta atenção. Primeiro tópico, perseveravam na doutrina dos apóstolos, havendo lealdade total aos ensinos de Jesus e dos seus apóstolos. Hoje em dia nós temos feito isso. Nós temos que buscado aprender mais da palavra de Deus. Nós temos buscado verdadeiramente aprender a palavra genuína.
Muitas vezes as pessoas elas não querem ir na igreja. Muitas vezes, adolescente, você não quer atender ao pedido do teu pai, não quer atender ao pedido da sua mãe, respeitando o pai e a mãe, para querer a igreja. Muitas vezes fica assistindo outras preleções, principalmente no YouTube. Preleções essas que são cheias de autoajuda e que não possuem ajuda nenhum do alto. Porque são preleções que fazem com que a vaidade do homem seja mostrada e não a palavra de Deus seja revelada. Então preste muita atenção. Toda oportunidade que você tiver, veja o exemplo da igreja primitiva, esteja na presença de Deus. Na comunhão e no partir do pão havia amor e comunhão entre os primeiros discípulos. Se você não tem amor e comunhão com seu pai, como é que você vai ter comunhão e amor com os outros membros da igreja? Prezado adolescente, você que está nos assistindo. Lembre-se, a palavra de Deus diz: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Muitas vezes nós queremos o perdão de Deus, mas não queremos liberar perdão para os nossos irmãos. Em consequência, não conseguimos viver como a igreja primitiva, em comunhão e em partir do pão. Em orações, como é difícil orar. Mas peça para Deus lhe dar perseverança para você poder orar, para você ser instrumento também na parte da intercessão na sua igreja. Havia temor. Peço para o Espírito Santo lhe ajudar a ter esse temor, para você se esforçar a vigiar, para que você venha fazer o máximo aquilo que agrada ao Senhor e ser bênção para a sua vida e ser bênção para a vida de outras pessoas. E eles também louvavam a Deus. Vá à igreja, seja um instrumento. A palavra de Deus diz: todo aquele que tem fôlego louve. A igreja primitiva no seu surgimento nos dá esse exemplo de como viver em igreja, comunhão, buscando a Deus, louvando o Senhor. E diz também: todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que se haviam de salvar. Por quê? Caiu na graça do povo. Era uma comunidade contagiante, sua mensagem, seu testemunho e sua vida levavam muitos a Cristo. Deus quer que você, através do seu testemunho, leve muitas pessoas a Cristo. Mas como eu vou levar pessoas a Cristo se na minha escola eu sou de um jeito, na minha casa eu sou do outro, quando eu na rua eu sou do outro, e na minha igreja é o momento que eu tento ser igreja. Peço para o Espírito Santo se mostrar o que você precisa mudar, para que você possa pegar o exemplo da igreja primitiva e caminhar corretamente para onde o Senhor quer te levar, fugindo da porta larga e se aproximando cada dia mais em direção da porta estreita. Jesus veio para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Não deixe as concupiscências da sua carne fazer com que você não consiga viver como igreja da forma como o Senhor deseja. Nosso último tópico 5, diz assim: um exemplo para hoje. A igreja primitiva é ainda hoje um exemplo para todos nós. O desejo de Deus é que a igreja de hoje ande dos mesmos passos de seus primeiros dias. Lembra que eu falei para você que essa lição é muito especial? Ela é especial, sabe por quê? Porque Deus está nos mostrando desde o início como a sua igreja surgiu, pelo seu imenso amor, pelo sacrifício imerecido de Jesus, pela ação do seu Espírito Santo. Deus nos mostra que Ele não faz acepção de pessoas quando o Espírito Santo tem liberdade para agir. Porque naquele momento, pessoas de várias línguas ouviam na sua própria língua o que era pregado pelos apóstolos em outras línguas. Sabe por quê? Porque quando nós permitimos o Espírito Santo agir na nossa vida, tudo é diferente, tudo muda. Deixa Deus agir na sua vida. Você adolescente, você amado irmão que está nos assistindo essa manhã. E eu peço em nome de Deus, não ouve a minha voz não. Deixa Deus falar com você, ouve a voz do Espírito Santo. Peça para Deus lhe dar visão espiritual, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E essa lição é maravilhosa. Ela tem muitas coisas espirituais para falar para a sua vida nesse momento. Deus quer fazer grandes coisas por meio de sua igreja hoje, como fez no passado. E Ele conta com você para isso. Portanto, deixa Deus usar você. Você pode chegar para o seu pai, para sua mãe e dizer que quer ajudar a fazer qualquer coisa. Ele pode dizer que não precisa. Deus jamais vai dizer para você que você não precisa. Quando você se apresentar diante dele e dizer: eis-me aqui, usa-me a mim. A palavra de Deus diz que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros.
você pode ser um instrumento na mão de Deus para fazer a diferença. Para concluirmos, muitos podem estar nos dizendo, mas a igreja, ou pode estar pensando, a igreja foi criada há 2000 anos atrás, sim, mas a sua essência permanece igualzinha. Deus quer que nós tenhamos a mesma essência da igreja primitiva. Não entendemos o amor de Deus, nós entendermos o amor de Deus tem por mim e por você. A criação da igreja primitiva, ela expressa isso. Um amor imensurável, além de dar seu filho, ele ainda deu a sua igreja. Através da ação do Espírito Santo surgiu a sua igreja, para que eu e você pudéssemos buscar unidos ao Senhor. Tivéssemos comunhão com os irmãos, pudéssemos resistir os dias maus, porque unidos nós conseguimos melhor resistir. E nós pudéssemos também fazer a diferença através da adoração verdadeira. Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Gostaria de fazer um alerta aos senhores adolescentes, aos amados adolescentes, aos senhores e senhoras que nos assistem, a todos aqueles que vão assistir esse vídeo. Tudo que nós aprendemos até aqui do surgimento da igreja, no Deus paramos para viver como igreja, até a volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja, uma igreja santa, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Amém? Guarde isso no seu coração. Gostaria de agradecer a todos que vão assistir essa teleaula, em especial aos nossos adolescentes. Não percam as próximas que está lá no YouTube, no canal da ADMDF. E eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com você, assim como falou comigo. Gostaria de dizer que foi muito especial estar com você nessa manhã e fiquei muito feliz com essa aula. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, por todos aqueles que participaram dessa aula, por todos aqueles que vão assistir esse vídeo, pela ação do Teu Espírito Santo através da minha boca. Nós cremos no Teu agir, no Teu mover, te pedimos, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, todos aqueles que vão assistir essa aula. Toca no profundo da alma deles, no profundo do coração deles, e que a Tua graça seja manifestada na vida deles e através da vida deles. Desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus ama muito você e Deus quer que você viva com a igreja. Não esqueça, Jesus vai voltar. Independente da minha credulidade, da sua credulidade, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então, aproveite essa lição e aprenda os parâmetros de como viver com a igreja. Amém? Uma semana abençoada para todos em nome de Jesus.